Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do FATN11, o BRC Renda Corporativa. Trata-se de um fundo de lajes corporativas que apresenta um alto dividend yield nesse momento, né? Vamos entender um pouco melhor os motivos por trás disso, vamos avaliar os principais dados desse fundo, né? E comparar aí seus pontos positivos e negativos com outros fundos de lajes da Bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar dos indicadores operacionais do fundo. O primeiro deles, um dado bastante interessante, é a taxa de ocupação. Ele está com 95,5% de ocupação. É uma taxa de ocupação bem elevada, principalmente para um fundo com lajes corporativas, né, nesse momento aí. A receita de locação recebida por metro quadrado já é um dado negativo, né? A gente identifica ali que ela apresentou uma queda, especialmente no último mês, né? Mas se a gente observar ali desde o ano passado, ele vai perdendo um pouco aí de receita por metro quadrado. Então esse é um ponto de alerta aí para o investidor desse fundo. Vamos para os dados financeiros, né? Então a gente tem aí um fundo que tem uma receita operacional de 3,7 milhões. Importante observar ali que 1 milhão desse valor é receita de venda de ativos, ganho de capital. Então é um fundo que ele tem uma boa parte aí do seu rendimento mensal vindo dessa categoria, o que é um ponto de atenção, uma vez que vai depender aí de evolução, né, de compras e vendas de ativos que o fundo vai fazendo. Apesar disso, ele tem uma remuneração de 85 centavos por cota, ele consegue manter um certo patamar de distribuição, né? E mantém essa distribuição aí ao longo do tempo. Aqui temos o gráfico, então, da composição. A gente observa ali especialmente que houve uma queda na receita de locação desde setembro de 2023 e essa queda da receita ela é compensada com a venda de ativos. Então é um ponto de atenção, uma vez que ele vai diminuindo ali, né, o seu patrimônio e essa venda de ativos, evidente, ela tem um limite, né, para acontecer. E o fundo mantém essa distribuição de 85 centavos. O índice de correção dos contratos, quase meio a meio, né, entre IPCA e IGPM, né, uma leve vantagem aí para o IGPM. Temos aqui a lista dos ativos que deram maior parte da receita no último mês, né? Então temos o Atrium Jardins, na cidade de São Paulo, né? Região dos Jardins. Aí começa um dado interessante desse fundo, é que sua área bruta em cada prédio ali, né, próxima a 1.000 metros quadrados, que é uma área pequena, né? Ou seja, ele tem uma quantidade pequena de ativos ali, né, de salas dentro do prédio. O edifício Nações Unidas 3, na região da Berrini, com 536 metros quadrados. O Atrium 2, na Vila Olímpia, com 1.073. O Mykonos, na Vila Olímpia, com 572. E o Maximum Office Center, na Vila Olímpia, também com 968 metros quadrados. Esses são os maiores ativos, os que deram a maior receita, né, para o fundo, não necessariamente maiores em área, né? Mas a gente percebe que a área dentro de cada edifício, né, é uma área bastante limitada. Nesse gráfico a gente tem a evolução da liquidez do fundo, né? Ele apresentou uma alta liquidez ali no início do ano, mas ele tem mantido um patamar razoável de liquidez aí nos últimos meses, bem maior do que vinha praticando no ano passado. O número de cotistas tem crescido também, né? No segundo trimestre ali teve um ganho de 60% no número de cotistas, que é um ganho bem razoável, né? E aqui temos a evolução do retorno acumulado do fundo, né, ele tem tido um resultado bem positivo, aí, principalmente por conta da sua distribuição. Temos agora a lista dos ativos que geraram menor parte da receita no mês passado. Né? A gente tem o Atrium 1 na Vila Olímpia com 1.560 metros quadrados. Temos o Business Center na Vila Olímpia também com 470 metros. O Detage com 442 metros, o Lafayette com 303 metros. Então esses quatro ativos foram responsáveis aí pela menor parte aí das receitas dentro do portfólio do fundo no mês passado.
Aqui temos a visão geral do portfólio. Ele tem uma concentração na Vila Olímpia, com 57% dos ativos localizados nessa região, depois seguido por Berrini, Faria Lima e Avenida Paulista, né? Os segmentos, então, temos serviços financeiros, tecnologia e consultoria como os principais inquilinos desse fundo. Vencimento dos contratos, temos uma distribuição ali, né? Um número um pouco mais relevante ali em 2026 e 2027. A média, né, ponderada do prazo dos contratos dá 3,35 anos. E a distribuição do mês de reajuste, né, a gente tem a maior parte em maio e agosto. Vamos falar do patrimônio, então, né? Ele tem uma alavancagem de 55 milhões para um ativo de 439 milhões. Então, ele tem ali um serviço da dívida por receita operacional bruta de quase 10%, né? 9,04. E aqui a gente tem aqui os dois CRIs, né? Todos os dois indexados a IPCA, IPCA mais 6,25 e IPCA mais 7,7. E aqui temos a evolução, então, do resultado operacional e as despesas, né, com serviço e serviço da dívida. Então tem oscilado aí entre 9,4 e 7,6% ao mês para pagamentos da dívida, né? E aqui temos a previsão de amortização dessa dívida, né? O primeiro CRI, um valor mais relevante ali no ano de 2026. Com o gráfico, né, temos aí o gráfico de 5 anos, temos um patamar de preços aí historicamente mais baixo, né, um dividend yield de 10,2%. Sua relação preço-valor patrimonial de 0,89 não está num patamar tão baixo assim para um fundo de lajes corporativas, né? Temos fundos aí com desconto bem mais relevante em relação ao seu valor apurado de patrimônio. Vamos comparar então ele com outros fundos imobiliários. Em termos de dividend yield, ele é um dos mais altos, né? Tem um patamar elevado, mesmo não estando tão descontado assim em relação ao seu patrimônio, né? A gente pega o XPPR, por exemplo, 5% de yield, mas 0,30, né, do seu patrimônio. O Cenesp, né, 6,2 e 0,20, né, que o diga os investidores IBR CR11 que receberam cotas do Cenesp, né? O crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi de 4%, está no meio da faixa, né? Tivemos aí alguns fundos de escritório com prejuízo bastante relevante. É um fundo de boa liquidez, apesar do seu porte, né? O número de cotistas relativamente baixo, que tem 10% em caixa e 0,8%, né, de taxa de administração. Quem investiu há 1 e há 2 anos, né, conseguiu aí rendimentos, né, há 1 ano ficou um pouquinho acima da inflação e há 2 aí teve um bom rendimento, aí fruto também da boa distribuição do fundo nesse período. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimentos nesse fundo de lajes corporativas. Lado positivo, a taxa de ocupação é elevada para um fundo de lajes nesse momento, né? Ele supera aí vários outros fundos mais conhecidos do investidor. Evolução significativa do número de cotistas, alta liquidez pelo seu porte, né? Então ele tem um patrimônio mais baixo, mas é um fundo que tem conseguido ter uma boa liquidez. Ele tem um elevado dividend yield e um preço-valor patrimonial não tão descontado assim, né? Exemplo, né, pega o HCTR11, que é um fundo de papel, né, ele tem um desconto bastante elevado em relação ao seu patrimônio e um dividend yield alto, mas aí, né, ele está descontado, quem investiu lá atrás, né, perdeu com a desvalorização da cota. Não é tanto o caso aqui desse fundo. E o histórico recente positivo para o fundo. Do lado negativo, a queda do valor de reais por metro quadrado ao longo do ano, então esse é um sinal de alerta para o investidor, né? Uma vez que o fundo ele tem perdido receita de locação, ele compensa isso vendendo parte dos ativos, né? Mas até quando que o fundo vai levar isso adiante, né? E vai conseguir se manter, né? É a grande questão. Uma parcela relevante do resultado vem então da venda de ativos, né? Esse é um ponto de atenção bastante importante desse fundo. A concentração geográfica na cidade de São Paulo, especialmente na região da Vila Olímpia, né? Então é um fundo que ele tem uma concentração geográfica bastante forte e ativos de pequena área, né? Maior trabalho de administração, ou seja, ao invés de ele ter uma grande área num edifício, né? Ele tem pequenas lajes esparramadas por diversos prédios, né?
e isso, né, leva a um trabalho de administração muito maior. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.